Senador Álvaro Dias, é um prazer recebê-lo aqui aos estúdios. Muito bom dia. Bom dia, Daniel. Prazer é meu. Já estava devendo essa visita, né? Desde a sua eleição. E hoje, com satisfação, nesse tempo com muita chuva por aqui, né? Estou aqui à sua disposição para conversarmos sobre os problemas aí que afetam o povo brasileiro. E são muitos os assuntos. A revista Veja, esse fim de semana, trouxe a notícia de que o senhor pode disputar a eleição presidencial novamente. Eu quero lhe ouvir sobre isso. Mas antes, vamos começar com essa iniciativa do presidente da República, Jair Bolsonaro, de pedir o impeachment de 2 ministros do STF. O que o senhor achou desse anúncio, dessa providência, e como o senhor acha que o Senado vai se comportar? Olha, com todo respeito aos que pensam diferente, não é? É um jogo de cena do presidente. Mais um. O presidente é um especialista em desviar o foco. Os problemas do país são gravíssimos e há uma discussão de voto impresso. 19 milhões de brasileiros passam fome e nós ficamos discutindo um sistema de votação. Você pode ser a favor, pode ser contra. Discutir não é o problema. A questão é como se discute esses problemas, não é? Então, aproveita-se o tema para agredir aquele com quem se confronta, ou para buscar pretextos, não é? Na verdade, é uma busca permanente de pretexto e transferência de responsabilidade em função do descalabro que é o atual governo brasileiro. Eu não posso deixar de dizer aquilo que eu penso, mais uma vez repetindo. Muitas vezes nós nos equivocamos em relação àquilo que pensamos. Muitas vezes o outro é que está certo e nós estamos errados. Então é preciso respeitar. E nós que defendemos um sistema democrático, temos por dever que respeitar as opiniões divergentes das nossas. Esta questão do pedido de impeachment, de dúvida, é um desvio de foco. São mais de 35 pedidos que já dormem nas gavetas da presidência do Senado. Como na Câmara, são mais de 130 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Também eles dormem nas gavetas da Câmara dos Deputados. E vai acontecer isso agora, então, senador? Mas não tem nenhuma dúvida, chance zero. Não existe consciência jurídica no atual pedido. Em relação a Alexandre Moraes, por exemplo, o senador Cajuru, que é do Podemos, colheu mais de 3 milhões de assinaturas. Ele e o Coppola, né? Uhum. Colheram mais de 3 milhões de assinaturas e levaram à presidência do Senado. E não andou. Vamos retroceder um pouco. Há algum tempo, no Senado, nós colhemos assinaturas para a instalação da chamada CPI Lava Toga, que seria uma CPI para o Judiciário. E o que ocorreu? O presidente da República, que estava em lua de mel com o presidente do Supremo, desautorizou a assinatura, mais do que isso, retirou as assinaturas dos seus parceiros, o que provocou, inclusive, uma briga com o senador saudoso, senador Major Olímpio, né, que deixou de apoiar o presidente, era um dos seus principais escudeiros, e deixou de apoiá-lo neste retirou várias assinaturas, inviabilizando aquela CPI, que poderia dar início, sim, a uma mudança. E depois, todos os pedidos de impeachment foram engavetados por quem? Pelo presidente Davi Alcolumbre, que foi eleito pelo presidente Bolsonaro para presidir o Senado e era o seu parceiro principal no Congresso. E agora, pelo presidente Rodrigo Pacheco, que também foi escolhido pelo presidente Bolsonaro para presidir o Congresso. Com apoio do Davi Alcolumbre e do Jair Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco preside o Congresso. É parceiro, portanto, do presidente da República. Então, por isso que eu digo que é um jogo de cena. O presidente sabe que o seu pedido não será acolhido e, portanto, não lhe causará transtornos maiores. A não ser esse debate que desvia de novo o foco. Nós estamos desviando o foco para uma discussão
que poderia ter sido evitada. Mas não lhe parece um risco, senador Álvaro Dias, de que o bolsonarismo militante, esse mais engajado, não volte suas baterias contra o Senado e isso aumente ainda mais a tensão política em Brasília? As baterias contra o Senado já estão voltadas há bom tempo, não é? Por esse pessoal. Veja, esse episódio da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson ocorreu por muita insistência dele. Ele queria ser preso. Ele provocou sua própria prisão. Aqueles que acompanham as redes sociais viram em várias oportunidades o Roberto Jefferson como um artista, né, encenando uma peça com armas, muitas vezes duas armas, uma na mão esquerda, outra na arma esquerda, na direita, ameaçando as instituições democráticas e convocando para uma espécie de guerra civil. Portanto, ele provocou essa prisão, ele sabia que seria preso se continuasse desta forma, fazendo esse tipo de provocação, fazendo esta convocação. Agora, por que ocorre isso que vem ocorrendo a cada... Por exemplo, eu fiquei insatisfeito, fiquei muito aborrecido, não é? Fiquei indignado, fiquei revoltado, é uma revolta que nós procuramos calar no nosso peito, né, quando o Supremo Tribunal Federal fulminou a Operação Lava Jato. Este sim era um motivo para impeachment de ministro. A Operação Lava Jato, prioridade nacional. O povo brasileiro ressuscitou as suas esperanças de uma nova justiça no país, exatamente porque via a Operação Lava Jato colocando poderosos na cadeia, fato que antes não ocorria. Antes, o conceito de justiça no Brasil é de que a justiça só leva à prisão os pobres. E os ricos, que podem contratar especialistas, grandes advogados, jamais eram presos. Com a Operação Lava Jato, eles passaram a ser presos. Os barões da corrupção foram presos. Então, quando houve uma conspiração contra a Lava Jato e o Supremo deu a palavra final, colocando a pá de cal sobre a Operação Lava Jato, evidentemente, os brasileiros de bem ficaram revoltados. Por quê? O Senado deixou de falar em impeachment de ministro do Supremo. Era naquela hora a conversa. O Senado, muitos senadores, eu não digo o Senado todo, muitos senadores desejavam impeachment de ministro do Supremo. Por que não deseja mais? Porque quando sai o ministro Marco Aurélio e o presidente da República escolhe o seu substituto, a situação piora. O substituto vai contra a Operação Lava Jato. Então, o que se discute no Senado hoje? O impeachment de um ministro pode ser a indicação de outro pior. Porque é isso que ocorreu. Esse André Mendonça... O que nós defendemos é a mudança do modelo de escolha de ministros dos tribunais superiores. Esta é a solução, porque a cada decisão do Supremo, aos que concordam e aos que não concordam. Qualquer decisão, por mais perfeita tecnicamente que possa ser, ficará sempre sob suspeição para parte daqueles que se envolvem nessa questão, que debatem esta situação. Por quê? Porque houve apadrinhamento político na indicação do ministro. Então, nós temos que substituir a indicação política pela meritocracia. É um mérito. Nós temos projetos para isso. Mas isso precisa aprovar uma PEC, né? Exato. Precisa mudar a Constituição. Tem ambiente para isso? Nós temos 2 projetos. Há 2 meses, mais ou menos, numa reunião do Colégio de Líderes, eu pedi ao presidente Rodrigo Pacheco que colocasse em votação o projeto mais avançado, que é do Lazier Martins, que teve parecer favorável do senador Anastasia. Esse projeto diz o seguinte: os ministros dos tribunais superiores e o procurador-geral da República serão escolhidos por eleição. Então, no caso dos ministros do Supremo, a magistratura elegeria um, o Ministério Público elegeria outro,
e a advocacia elegeria outro. Teríamos uma lista tríplice submetida ao presidente da República, que encaminharia um dos nomes, obrigatoriamente, da lista ao Senado para sabatina e deliberação em plenário. E nós fixaríamos mandato. Então, teria uma duração de 8, 10, 12 anos, isso se discute, mas teria um mandato. Isto seria, sem dúvida nenhuma, premiar o talento, o preparo, a vocação jurídica, enfim, a probidade por eleição. E aí nós eliminaríamos essa suspeição. Você sabe, muitas vezes você interpreta de uma forma a Constituição, eu posso interpretar de outra. Claro. Existem espaços para interpretações contraditórias, como neste caso agora da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, aos que interpretam a Constituição de modo a não entender a prisão. Mas é óbvio que há juristas que são sábios em matéria de interpretação constitucional que advogam a tese de que simplesmente cumpriu-se a Constituição ao decretar a prisão em função não só do exercício da liberdade de opinar, mas daquilo que não é direito, ou seja, ameaça às instituições. É isso que se prevaleceu na interpretação do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, se nós mudarmos o sistema de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, certamente nós eliminaremos a suspeição que sempre pesa diante de qualquer decisão, eu repito, por mais perfeita tecnicamente que ela possa ser. Hoje, né, apenas para quem não entende bem direitinho como se dá a indicação de um ministro do Supremo, o presidente escolhe livremente um brasileiro com mais de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, e indica esse nome ao crivo do Senado. E muitas vezes não tem o tal notável saber jurídico. E às vezes também não tem a reputação ilibada. A reputação ilibada, não há probidade. Nós tivemos já episódios dessa natureza. Mas esse é o papel do Senado. Eu próprio já combati isso no Senado. Ocorre que, por exemplo, um senador diz assim, eu sou empresário, um dia eu posso precisar do Supremo, como eu posso ficar contra esta indicação, não é? Ele só tem 30 e poucos anos, ou 40 anos, vai ficar 30 anos no Supremo Tribunal Federal. É por isso que há uma única solução para o problema, é meritocracia, a indicação pelo mérito e não pelo apadrinhamento. E aí, o modelo nós já descrevemos aqui como pode ser. A gente tem agora, para os próximos dias ou semanas, a decisão do Senado sobre a indicação recente do presidente Bolsonaro, que é a do André Mendonça, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor acha que o Senado vai se comportar em relação ao nome do Mendonça? Eu não tenho nenhuma dúvida que ele será aprovado. Aliás, dessa feita até com o meu voto, porque ele reúne as condições, exigência da Constituição, não é? Os pressupostos constitucionais básicos que são colocados para a indicação, que é o notório saber jurídico, ele possui, e reputação ilibada. Não há nenhuma denúncia que pesa contra ele. Ele morou em Londrina, então nós conhecemos bem, teve filhos estudando na Universidade de Londrina e tem ótimo conceito na cidade, é recomendado por todas as pessoas que o conheceram, e mesmo no mundo jurídico há os que recomendam, exatamente porque ele reúne as condições do tal notório saber jurídico, né, entre aspas. O problema é que a indicação começa sempre errada. Aí o presidente diz, tem que ser leal a mim. Eu vou indicar alguém que seja extremamente leal a mim. Aí já coloca uma dúvida, porque, na verdade, a lealdade que se exige é ao Estado de Direito, às instituições democráticas, à Constituição. Essa é a lealdade, é a sociedade brasileira. A nação é a lealdade que se exige. Porque um presidente da República tem um mandato eventual, temporário, passageiro, né? E não é a ele que se deve lealdade. Mas eu acredito que, desta feita,
o presidente, mesmo por meios confusos, né, a forma equivocada, indicou alguém que reúne condições. Então, evidentemente, eu fico tranquilo, porque o nosso desejo é sempre apoiar indicações que possam melhorar o Supremo Tribunal Federal. E é um nome menos polêmico do que fora o do Cássio Nunes Marques, né? Exato. E depois o seguinte, sempre vem opiniões divergentes, é natural que isso ocorra, e cobrança depois. Veja, eu voto favoravelmente ao ministro que eu não escolhi, mas eu tenho que fazer uma opção. E a minha opção é a Constituição, é o respeito à Constituição. Eu não vou verificar a preferência política dele numa hora como essa. Eu tenho que verificar se ele reúne as condições básicas exigidas pela Constituição, saber jurídico e probidade. Então, reunindo essas condições, eu tenho que votar. Qual o argumento para ser contra? Porque foi indicado pelo Bolsonaro, é direito do Bolsonaro indicar. É evidente que estas adjetivações, não é? Que ele faz, terrivelmente evangélico, isso é desnecessário. Não importa que seja evangélico, que não seja evangélico, católico, enfim, ótimo que ele seja um homem religioso, mas não importa a religião. O que importa é que ele tenha o saber jurídico e seja probo. Isso é que é importante nesta hora. Vamos falar um pouquinho de política, de eleição do ano que vem. O senhor aparece aí, mais uma vez, como presidenciável. A revista Veja trouxe a seguinte manchete: à espera de Moro, Álvaro pode se lançar pré-candidato a... Me lançar jamais. Ou ser lançado pelo Podemos, né? Me lançar jamais. Essa talvez seja uma das grandes diferenças, né, entre um político e outro, não é? Eu acho que... Porque o Podemos aqui no Paraná quer lhe lançar. Eu não, né, posso ser, né, nunca candidato de mim mesmo, né? Então, mas isso é um hábito do jornalismo, né? Você vai se lançar, quando você vai se lançar? Isso é política, é cultura da política brasileira, né? E eu penso diferente. Eu acho que a presidência da República é uma função de tamanha importância, é evidente que não preciso dizer isso, né? Que não pode ser pretensão pessoal de quem quer que seja, tem que ser resultado de uma convocação. Obviamente, a convocação se dá pelo partido, que tem o dever também de ouvir a sociedade, né? Então, mesmo que o partido me lance agora, eu não vou dizer que serei candidato, porque eu tenho que ser convocado. Em 2018 eu fui, aí você pode perguntar, mas você foi convocado em 2018? Sim, fui convocado. Inicialmente pelo partido e depois até pela região sul, porque eu ostentava no início 22% das intenções de voto na região sul do país. Então eu me senti convocado. Por isso, fui lançado candidato aqui em Curitiba, inclusive, foi a nossa convenção. E depois o fenômeno eleitoral, né, o que ocorreu, houve o chamado efeito manada, e os candidatos que estavam ao centro desse espectro ideológico no país, estes foram dizimados. E com eles eu fui totalmente dizimado. Mas no início houve uma convocação. Então, quando eu sou consultado pela presidente do partido, a deputada Renata Abreu, se eu aceito ser candidato a presidente da República, eu respondo sempre que dependerá da convocação partidária, sim, inicialmente, mas depois também eu tenho que sentir que há uma espécie de convocação de certas correntes do pensamento político brasileiro, né? E, obviamente, nós temos grande responsabilidade de tentar acabar com essa polarização, né? Dar uma pancada nessa dicotomia e mostrar que existe caminho ao meio, né? Que é preciso caminhar ao meio, né? Porque existe vida inteligente entre a extrema esquerda e a extrema direita. Nós não podemos ficar adstritos ou restritos à extrema esquerda, ou nós não podemos ser vítimas da extrema esquerda e da extrema direita, porque nós já conferimos isso. A extrema esquerda fracassou pela corrupção, organização criminosa e pelo desastre de gestão que terminou com 7% de PIB negativo
nos últimos 2 anos do período. A extrema-direita é o que se vê hoje. É tumulto, é um governo esquizofrênico. Nós precisamos acabar com essa doença da esquizofrenia na vida pública brasileira. E nós temos que caminhar adiante. Nós vimos agora um exemplo nos Estados Unidos e o resultado extremamente favorável da alteração de comportamento do eleitor, quando fez a opção pelo equilíbrio, pelo bom senso, pela busca de convergência, né? Porque administrar um país é administrar as contradições, os interesses difusos, não é? É administrar, certamente, choques de opiniões. Isso exige equilíbrio, sensatez, lucidez, obviamente, capacidade e experiência. O que nós não podemos é entregar o país a aventureiros, não é? Porque, olha, Daniel, me permita colocar isso que está aqui engasgado, né? Se nós fizermos uma pesquisa qualitativa, o eleitor sempre vai responder que quer um político honesto, que combata a corrupção, que abra mão dos seus privilégios e que tenha experiência comprovadamente positiva de gestão pública. Era esta a pesquisa qualitativa de 2018. E depois vem a campanha eleitoral, iludem-se com os encantadores de serpentes, e aí faz-se uma escolha que é exatamente o oposto do perfil idealizado. Que é o voto contra o outro, tem a né? ver, Porque nessa eleição agora é o voto contra o outro. Eu não quero o PT de volta, então vou votar naquele que vai ganhar do PT. Né? Você quer destruir uma organização política, alguns a denominavam de organização criminosa, você quer destruir aquela organização, mas você não faz a opção pela construção. Você se esquece que é preciso construir. Então você tem que conhecer o passado político daqueles que se envolvem numa campanha eleitoral, porque ninguém surge repentinamente. Você tem que ter uma trajetória. E eu considero fundamental, para se chegar à presidência da República, uma experiência administrativa do tamanho, por exemplo, de um governo estadual. Você não pode chegar à presidência da República sem nenhuma experiência de gestão pública, não basta ter a experiência de gestão privada. Agora, aos que chegam, como verificamos, né, sem nenhuma experiência de gestão privada e menos ainda gestão pública. Esta é, infelizmente, a constatação que nós temos que fazer. Agora, senador, para a gente encerrar aqui, o horário do jornal já está chegando ao fim, tem duas questões. A primeira é Moro, o ex-juiz Sérgio Moro. Vai filiar o Podemos, não vai? Pode ou não pode disputar a eleição presidencial? E segundo, a candidatura dada como certa na política do Paraná do Álvaro Dias à reeleição ao Senado. Então, esses dois pontos eu gostaria de ouvir do senhor. Vamos começar pelo ex-juiz Sérgio Moro. Certo. O Moro foi nosso convidado desde o início, assim que deixou o governo. Eu mandei uma mensagem a ele dizendo, olha, a hora que você puder falar de política, agora vamos respeitar a sua quarentena, né, ao deixar o governo, a hora que achar que pode conversar de política, nós estamos de portas abertas e tal, você é nosso convidado, exatamente porque havia essa expectativa de uma candidatura à presidência da República. E passamos a conversar em várias oportunidades. E ele sempre colocou como prazo para uma decisão o mês de outubro, novembro. Exatamente porque ele teve que atuar na iniciativa privada, tem que sobreviver, não é um homem rico, não é? Tem que trabalhar, então ele está trabalhando nos Estados Unidos e não pode se manifestar politicamente agora, porque isso significaria prejuízo ao trabalho, e pediu esse prazo, até outubro, novembro. E nós achamos que ele merece esse prazo, estamos concedendo este prazo, por isso quando alguém propõe o meu nome, eu recuo, porque há um compromisso nosso de acolher o ministro Sérgio Moro no Podemos para ser candidato à presidência da República. É um compromisso que assumimos e um desejo que alimentamos desde o início. Agora, depende dele. A prioridade é para a candidatura dele. Não que eu seja estepe,
Step também fura. Mas esta é a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. Em relação... aí você dificulta a minha vida de dizer se eu vou disputar isso, eu vou disputar aquilo, porque, sinceramente, eu não sei, viu, mas essa isso questão... não é um jogo do político que, na verdade, eu tenho 3 alternativas, né? Disputar, sim, a presidência, se houver uma convocação futura, irrecusável, disputar o Senado ou não disputar. Nada sempre é uma alternativa também. Obviamente, nós nos sentimos responsáveis porque estamos na política há bastante tempo, com toda a energia, né? Eu sei que tem gente aí que diz, está na hora de se aposentar. Eu acho o seguinte, está na hora de aposentar os malandros, está na hora de aposentar os corruptos, e está na hora de pedir para que permaneçam na atividade aqueles que correspondem, aqueles que são honestos, aqueles que abrem mão dos seus privilégios e possuem coragem de combater a corrupção, não apenas no discurso, mas com propostas, com projetos que ficam à disposição da maioria para que o país possa avançar na direção de uma nação onde todos nós possamos ser respeitados internacionalmente e não motivos de chacota, como se fôssemos uma republiqueta de bananas. Então, estes devem ser estimulados para que prossigam e não desestimulados. Há aventureiros, sim, que caminham os seus primeiros passos na atividade pública, que pregam renovação. Mas o Senado não é a casa da renovação, é a casa da maturidade política. A renovação se faz como você, na Câmara de Vereadores, você é renovação, Daniel, na política do Paraná, como vereador de Curitiba. A renovação se faz por aí, pela base, para se adquirir experiência e exercer uma atividade que exige, sim, maturidade, lucidez, equilíbrio, talento, competência e, acima de tudo, no Brasil, honestidade, dignidade. Essa história, vamos botar o novinho lá, isso não corresponde às expectativas de quem quer uma nação poderosa, e nós podemos ser poderosos. Muito bem, eu quero agradecer muito a presença do senador Álvaro Dias. O senhor estava me devendo mesmo uma visita aqui ao microfone. Paguei hoje. Com satisfação. Da mesma maneira. Ainda bem que você não cobra juros e não tem correção monetária. Agora, é o seguinte, quando disse aqui que o senador Álvaro Dias é o candidato ao Senado, essa não é a posição entendida por mim, essa é uma posição entendida pela política do Paraná. Todo e qualquer movimento que se faça, por exemplo, na construção de outras candidaturas ao Senado, sempre envolvem, não, mas o Álvaro é candidato. Sempre. Então, nesse tabuleiro da política, o nome posto é o nome do Álvaro. E estou falando isso aqui na frente dele porque ele sabe disso. O nome do Álvaro é o nome posto. Se o Álvaro vai disputar a eleição presidencial, abre-se um leque para a apresentação de outros nomes que podem vir a surgir. Mas enquanto isso não acontece, o nome dado como candidato prioritário ao Senado no Paraná é o nome do Álvaro. Eu falo isso sempre aqui no microfone. Isso, é claro que o Álvaro não vai dizer, porque envolve ele mesmo. Mas digo eu, você pode perguntar a qualquer liderança política, qualquer liderança partidária, quem é o candidato? O candidato é o Álvaro, e todos querem o Álvaro na chapa. Por isso que fiz a pergunta aqui da candidatura ao Senado. Daniel, porque realmente é aquilo que eu disse antes, você precisa se sentir convocado, né, para manter-se na atividade política. Obviamente, se você vai para o campo educacional, você primeiro, para exercer determinadas funções na educação, você começa lá embaixo, o ensino básico, vai para a universidade, aí faz mestrado, pós-graduação, doutorado, etc., para chegar a determinadas funções. E na política, quando você faz tudo isso e chega, aí há aqueles que falam assim, tá na hora dele ir para casa, né? Poxa vida. Aí na hora que você atinge a maturidade política, né, está no auge da experiência adquirida, não é? Com êxito, evidentemente, aí surge alguém interessado, né, aí defendendo seu próprio interesse, e diz, tá na hora dele ir para casa, né? Vamos mudar. Agora, quem dizia que o Álvaro estava sem energia, eu estou vendo
um pré-candidato ao que quer que seja com sangue nos olhos, né? Se não for para disputar a corrida de 100 metros rasos, aí pode... Muito bom. Senador Álvaro Dias, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Tá ok, Dedé. Muito obrigado a você. Um grande abraço a todos. Foi uma satisfação. Um abraço especial a todos que ouvem essa programação.